Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Café com História aqui na Superfã FM. E se você olhar bem, olha só que cor linda, né, doutora Bruna, que nós estamos usando hoje. E sabe de uma coisa, gente? Não foi nem combinado. Foi não. A gente chegou aqui e percebeu que a gente está quase de uniforme. Mas por quê? Porque hoje nós estaremos falando, dentre outros assuntos, né, doutora Bruna de Paula. Seu nome é pequeno, né, doutora Bruna? A gente, advogada, a gente costuma adotar um nome de guerra. Então, homenageei meu pai ao sobrenome dele, de Paula, e aí eu uso Bruna de Paula. E entre vários assuntos, conhecer a doutora Bruna de Paula, a gente também vai falar sobre um assunto que é muito importante e muito caro para todas nós mulheres, né? Que é sobre o Agosto Lilás. Nós estamos no mês de agosto e no mês do Agosto Lilás a gente fala exatamente da prevenção da violência contra a mulher. Nós já estivemos aqui com a Suzana, que é secretária da Mulher. É um assunto que eu acho que infelizmente nós temos que falar muito, né? Infelizmente, eu acho que nós já, como seres humanos, já devíamos ter passado dessa fase, né? Era. Mas ainda estamos lá atrás precisando falar desse assunto que não é agradável para ninguém, mas que deve ser dito. Necessário. Né? Mas antes de falar sobre este assunto, nós vamos te conhecer melhor, doutora Bruna, conhecer sua história. Uma moça tão jovem já, né, advoga, é mãe, como você falou, equilibra vários pratinhos. Vamos descobrir como que isso tudo começou. Eu já advogo há 9 anos, desses 9, 8 são em prol do direito das mulheres. Ainda na faculdade, essa temática me tomou, assim, eu fui estagiária na vara de violência doméstica, tive contato, né, com os casos e me encantei e desde então tenho estudado para trabalhar e dar o meu melhor dentro dessa temática. Sou mãe também, tenho 2 filhas, uma de 3 anos, a Ana, e uma de 2 meses, a Mariana. Sou esposa também, meu marido é meu sócio no escritório. E moro aqui em Araguaína já tem 15 anos. Eu sou do Paraná. Você é de onde? Sou do Paraná. Do Paraná. Você nasceu lá? Nasci lá. Sou de uma cidade chamada Cascavel. Cascavel. Eu conheço pessoas de Cascavel, já atendi clientes de Cascavel, inclusive. Pois é, tem muita gente de Cascavel aqui em Araguaína. De vez em quando eu encontro um conterrâneo meu aqui. Olha só. E você veio... Agora a gente vai descobrir sua idade, querida. Porque tem 15 anos que você mora em Araguaína. Você veio com quanto? Só pra gente entender aí. Como é que foi esse processo? Eu vim com 18 anos. Eu vim com 18 anos. A minha mãe veio pra cá com uma proposta de emprego. E aí, minha mãe solo, na época, eu sou filha única. Ela recebeu uma proposta e falou, eu vou, se der certo, você vai também. E aí ela veio, eu estava no ensino médio ainda, era uma mocinha. Uhum. Ela veio, eu fiquei lá e depois eu vim também. E assim, amo o meu Paraná, mas não... Amo o meu Tocantins também, já me considero uma tocantinense. Já produzi mais 2 CPFs aqui, então já tem que ter título de tocantinense. Tem que ter título de cidadã tocantinense, com certeza. Mas conta pra gente, doutora Bruna ou Bruna, né, como... Vai sair de uma forma bem natural. Você é do Paraná, você falou que é mãe solo, né? A sua mãe era mãe solo. A minha mãe era mãe solo, sim, na época. Isso. Como é que foi? Você nasceu lá no Paraná, você é filha única, como é que foi... Quer dizer, esse nascimento e essa infância ali no Paraná, para a gente tentar entender até esse seu apego, até aquilo que você faz, porque a gente sabe que tudo tem um motivo e um objetivo, né? Não, na verdade, assim, a minha mãe separou do meu pai, tinha 5 anos, eu nunca tive caso de violência doméstica dentro de casa. Não fui uma vítima, nenhuma testemunha, de tantas que a gente vê essas crianças, né? Mas eu sempre fui muito envolvida com a causa feminina, então na escola eu gostava de ser líder do grupo das meninas e sempre muito envolvida com esse tipo de coisa. Quando eu decidi o direito, foi justamente vendo uma defensora pública atuar num tribunal de júri, como assistente de acusação, que é o papel que eu atuo hoje, que é em prol das vítimas. E aquilo sempre me tocou muito. E ao longo da minha caminhada na faculdade, eu tive contato com diversos casos. E eu costumo falar que o tema da mulher, ele
parece que ficou na moda de uns tempos pra cá, não é? Da Ibope. Exatamente. Se a gente for pensar na Lei Maria da Penha, de 2006, então não faz tanto tempo recente. assim. Para uma lei é pouco tempo. Exatamente. E várias outras leis que vieram bem recentemente, que começou mesmo a se levantar essa pauta da mulher, dos direitos das mulheres, e eu tô cada vez me identificando mais e entrando mais nesse universo que tem me feito muito feliz. Mas eu quero voltar lá, gente, tá muito rápido, gente. Nós temos aqui um bom tempo para conversar, para bater papo. Você nasceu no Paraná, filha única, aos 5 anos seus pais se separam, você e sua mãe ficam morando no Paraná. E qual que era a profissão da sua mãe? A minha mãe, ela é educadora física. Hoje ela é fisioterapeuta também, mas ela mora aqui em Araguaína? Mora em Araguaína, bem pertinho aqui de onde nós estamos. Sério? Então a gente vai lá tomar um café depois? Vai, ela faz um café maravilhoso, inclusive cozinha muito bem. Olha, como é que ela chama? Ivonete. Dona Ivonete, vai preparando as panelas, que aqui acaba às 8 e pouco, a gente chega aí. E a propaganda já foi ela feita. É toda fitness, mas na hora de cozinhar, ela faz uma massa caseira como ninguém, uma lasanha, aquelas comidas de mãe. E que agora já é vó, né? Comida de vó. E é tudo de bom, né? E aí você cresceu, sua mãe trabalhava, e como que surgiu? Porque, gente, assim, de Cascavel, lá no Paraná para Araguaína, é um chãozinho. Como é que sua mãe descobriu Araguaína ou Araguaína descobriu sua mãe? Então, minha mãe descobriu um rapaz em Araguaína e conheceu o meu padrasto, que era aqui de Araguaína. Eles se conheceram na época pelo Orkut. Olha, agora eu entreguei a idade. Tá dizendo que o Orkut não deu casamento sério, tá vendo? Pra vocês que são mais jovens, era o nosso Tinder da época, tá? Era. A gente tem que lembrar, né? Eu sempre falo, às vezes quando a gente fala em carta, fala em telefone, orelhão, fax. Quando eu era estagiária, os processos eram no fax. A gente tem que explicar para os mais jovens, tá, gente? Explica de novo, o que era o Orkut mesmo? O Orkut era... Eu não lembro, tá? Ele era uma mistura de Instagram com Tinder, porque você era a única rede social que tinha e ali você paquerava também. Também paquerava? Paquerava. Minha mãe acabou casando graças ao Orkut. Olha só, ela conheceu esse rapaz através do Orkut. Na verdade, assim, ela tinha uma aluna, olha como é o destino. Ela tinha uma aluna daqui de Araguaína que morava lá em Cascavel. Uma aluna dela. E aí um dia ela entrou no Orkut dessa aluna e viu um lugar muito bonito, muito verde e tal. E Araguaína nem era tão bonita ainda naquela época. E era uma chácara que eles moravam, um lugar muito bonito, inclusive aqui próximo. E ela foi perguntar, e esse lugar não é onde meus pais moram? E esse rapaz é meu irmão. Olha só, gente. Ivonete, né, o nome da sua Ivonete. Dona Ivonete, parabéns. E ali se desenrolou e ela namorou um tempo à distância. Claro. E aí, por conta da profissão dela, ela conseguiu uma ótima proposta de emprego e veio pra cá. Que eu falo que o Tocantins, ele é uma terra de oportunidade. Verdade. Principalmente, ela já tá aqui, acho que já tem 18 anos. 18 anos atrás era uma terra mais ainda de oportunidades. Então, ela, como uma mulher muito batalhadora e trabalhadora, que ela sempre foi, ela veio tentar uma vida melhor aqui e conseguiu. Que bacana. E aí você ficou lá com seus avós? Fiquei sozinha. Ela me emancipou, eu tinha 15 anos na época, e aí eu finalizei o ensino médio, e aí quando foi para fazer a faculdade, ela falou, agora você vem para cá, para perto, para você estudar e você morar aqui com a gente. Você foi corajosa ao ficar, né, tão novinha, sua mãe também foi muito corajosa em deixar você, né, porque nunca é fácil, né, nunca é fácil essa separação, ainda mais numa idade assim, tão, né, numa adolescência. Eu sempre fui, assim, acredito que todas nós, Tereza, somos, a gente tem costume de falar assim, a mulher amadurece antes, mas dizem. Assim, não é porque o nosso cérebro amadurece antes, é porque existe uma exigência de responsabilidade muito mais cedo para nós, então desde novinha eu já tinha as minhas responsabilidades dentro de casa, minha mãe trabalhava o dia todo, então eu tinha que tomar conta da casa, fazer minhas tarefas, fazer comida, então você acaba amadurecendo até um pouco antes, né? Sim, com certeza, mas sempre é complicado, né, ficar só. E sua mãe veio, você ficou lá, terminou, veio... Aí terminei os estudos, vim, e aí fiquei, aí constituí família e estou aqui, não volto de jeito nenhum. E nessa época você já imaginava que o direito seria
aquilo que você iria escolher ou foi acontecendo? Não, já imaginava. Eu estava ainda na escola, quando a gente foi nesses projetos que as escolas levam os alunos para as faculdades, para ver como que funciona e tudo mais. A gente foi para o fórum, para um tribunal do júri. E lá tinha uma defensora, que era assistente de acusação, e ela fez, eu lembro até hoje, assim, uma sustentação oral muito bem feita, muito bonita, naquela capona, né? E eu fiquei muito maravilhada com aquilo e fui procurar saber o que eu precisaria estudar para ser como ela era. E aí foi quando o direito entrou na minha vida, foi sempre a minha única opção. Eu costumo falar que desde a faculdade eu nunca cogitei concurso público, qualquer outra carreira. Sempre, desde o vestibular, eu sou uma futura advogada na época do vestibular, porque sempre foi a minha única opção, eu queria advogar mesmo. E você tinha quantos anos quando você viu essa sustentação que te encheu tanto os olhos, que te fez decidir isso para o resto da sua vida? 16. Era jovem? Uhum. E até então você ainda não tinha não conhecia? Não, eu nunca tive advogado na família, nunca tinha ido num fórum, nenhum convívio com nada do direito, não. Ali, quando a gente entra no ensino médio, né, começa a pensar o que eu vou fazer, que faculdade eu vou fazer, e aí comecei a avaliar e nesse dia eu tive certeza. Foi um exemplo, né, que te fez acordar para isso. Exatamente. Isso aí já devia estar guardadinho lá dentro, precisava só de... né? Eu falo que Deus nunca coloca um desejo no nosso coração que não faça parte do nosso propósito de vida, né? Sim. Então, com certeza, Deus já estava vendo aqui na frente, né? Tudo que Ele tinha para me usar como instrumento dele para poder levar justiça para muitas mulheres, como acontece hoje. E a partir daí, você fez faculdade? Fiz faculdade aqui em Araguaína já, na Faculdade Católica. Me formei. Quantas pessoas eu conheço do direito que eu tenho conversado que são da Faculdade Católica de Direito ultimamente? É um curso bem abrangente, né? Então eu fiz a faculdade lá, me formei, passei na OAB, graças a Deus, até antes de formar. Que é bem complicado, né? A OAB, eu conheço várias pessoas que ficaram ali... Patinando, né? Alguns até desistiram porque não conseguiram. É uma prova muito difícil mesmo, muito difícil. Só que, como eu falei, sempre a minha opção foi advogar. Então, para isso eu precisaria necessariamente ter OAB. Então, eu botei na cabeça que não existia outra opção senão não passar. E aí deu tudo certo. E aí eu lembro que eu formei, minha colação de grau, ela foi na sexta-feira. Na segunda-feira eu peguei o telefone e comecei a ligar para todos os escritórios de direito de Araguaína. Queria trabalhar mesmo? Não tirou nem um dia de férias? Não, porque eu queria trabalhar. E daí eu tinha o discurso pronto já. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu acabei de formar em Direito, eu gostaria muito de advogar e eu quero saber se eu posso advogar no seu escritório. Você ligou para quantos, mais ou menos? Eu acho que no terceiro que eu liguei, o proprietário já falou assim, se você puder vir amanhã, a gente já... Meu Deus, no terceiro, que coisa boa. E aí eu lembro que ele fez Ele devia estar precisando muito de alguém. E assim, a pergunta dele na entrevista foi assim, você quer um trabalho ou você quer emprego? O que você respondeu? Porque ele não queria me remunerar, né? Bom. Por isso que ele falou pra você ir no dia seguinte, foi tão ligeiro. Pera aí, deixa eu pegar essa moça. Se eu falasse um emprego, ele ia me dispensar. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Ele, então tá bom, você pode vir. E assim eu fui, e desde então a advocacia tem sido a profissão que me sustentou e me deu tudo que a vida me proporcionou até hoje, materialmente falando, foi a advocacia, graças a Deus. Materialmente eu acredito que emocionalmente também, né, Bruna? Porque as histórias que a gente vai vivendo, elas vão meio que moldando o chão que a gente vai pisando e vão fazendo com que a gente cresça, né? Eu sempre falo do material, Tereza, porque a gente não pode ficar alheio à realidade hoje que a gente tem dentro das universidades, né? Eu fui professora de Direito na Faculdade Facite, que inclusive para mim hoje é a referência, excelência em curso de Direito hoje é a Facite. E eu via muitos alunos dando sangue mesmo para poder formar, porque eles queriam ter uma profissão que pudesse dar uma dignidade no aspecto material, mudar a vida deles, mudar a vida da família deles.
E muitas vezes as pessoas se frustram com a advocacia por N motivos que dizem muito mais respeito a elas do que a própria profissão e acabam desestimulando esses jovens, né? E eu gosto de ser aquela luzinha no final do túnel para falar que, olha, pode vir que dá certo, trabalho digno, com muita força de vontade, não tem outro resultado senão o sucesso na área. E uma coisa também que a gente tem que considerar, profissionais existem em todas as profissões, vamos dizer assim, existem pessoas que vão fazer sucesso, e o sucesso inclui o sucesso financeiro, enfim. O pacote completo. E aqueles que não vão fazer, e a gente tem que, né, saber lidar, quem não conseguiu o sucesso tem que olhar para o lado e falar, opa, por que não? Né? O que aquela pessoa está fazendo que conseguiu na mesma área e eu não estou conseguindo? Eu acho que também entra autocrítica, né? Ah, com certeza. E também lembrar que profissão, ela é vocação. Eu acredito muito nisso. Eu também. Você não pode pensar só no resultado financeiro depois. Porque, na verdade, o dinheiro, ele vira uma consequência. Eu creio. Então, quando ele não é o foco e você trabalha e você tem amor por aquilo, ele é uma consequência mesmo, em todas as profissões. Eu creio piamente nisso. Eu acho que o resultado, ele vai depender também daquilo que a gente entende, como você falou, a vocação, como que a gente se dedica, como que a gente faz. Porque se a gente acorda pensando, eu vou fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro por causa disso, eu acho que é muito pouco. Eu acho que torna tudo muito vazio. Muito vazio. E assim, a advocacia é uma profissão extremamente nobre. Se você for pensar todo o bem que ela pode trazer para a sociedade, para as pessoas, constituir direito de pessoas que são completamente vulneráveis, que não têm às vezes conhecimento nenhum, resguardar pessoas. São tantas áreas, né, que existem para atuar, que você pode resguardar o direito das pessoas, que eu acho assim que é uma profissão muito nobre, se é atuada de forma ética e com excelência. Uma coisa que você falou que eu acho que é uma palavra fundamental em todas as profissões: ética. Ética, que até a gente está numa crise ética na sociedade. Sim, muito uma crise grande. Moral, né? Até o nosso assunto hoje, ele é resultado de uma crise moral e de uma crise ética, porque as mulheres sofrem o que vem sofrendo ao longo desse tempo, justamente porque a dignidade delas não é identificada, é como se elas não fossem um indivíduo que merece ter um tratamento ético, né? Exato. Eu conversava com uma pessoa essa semana e a gente, né, conversando, e a pessoa é uma pessoa que tem uma questão, e eu falei, fazem tanta plástica, né? Não tem plástica no caráter, devia ter. Seria ótimo. Porque venderia muito. Venderia muito. Porque eu acho que é algo que, infelizmente, em todas as profissões, né, doutora Bruna? Eu acho que, não só nas profissões, eu acho que é o ser humano de modo geral. Eu acho que a gente está numa crise muito grande. Eu acho que daqui o ser humano, ele só tem duas tendências: ou ele piora de vez, ou então ele faz uma guinada e tenta voltar aos princípios morais. E eu acho que, assim, pra gente voltar nos princípios morais, a gente precisa olhar para as crianças. Porque o futuro de toda a sociedade está ali, na criação das crianças, nos valores que a gente passa hoje para as nossas crianças, no ambiente que a gente proporciona para as nossas crianças crescerem. Tudo isso faz muita diferença, porque eu vejo lá no escritório mesmo todas as demandas, as disputas, as brigas, e sempre os mais prejudicados são as crianças, são os filhos, são as crianças que estão ali numa disputa de guarda, numa disputa de visita, num ambiente violento, e eu vejo que aquela criança, a chance dela reproduzir aquele ambiente na família que ela vai constituir no futuro é muito grande, porque se você olha para o pai violento, na maioria das vezes ele veio de um contexto violento dos pais dele. A mãe, que muitas vezes é vítima de violência, na maioria das vezes ela não teve um exemplo do quanto ela deve se amar, do quanto ela deve se respeitar. E aí a gente passa por vários aspectos que fazem levar tudo isso, né? Infelizmente. E nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. Não vai embora não, viu? Porque o assunto aqui está muito bom. E cá estamos nós para continuar o nosso bate-papo com a doutora Bruna, um bate-papo que está muito bacana.
Doutora Bruna, inclusive você falou sobre a fascite, né? E só reforçar, se você não assistiu o nosso episódio do Café com Histórias, que foi aqui na Superfã, com a doutora Ângela e doutora Carol, que são umas queridas, né? Você conhece, você deu aula lá, você conhece. E elas são também minhas clientes no escritório, a gente assume o jurídico da faculdade. Nossa, são duas, eu falo que as duas se complementam, elas têm a personalidade completamente totalmente. Assim. Nossa, é um sonho. Então, se você não assistiu, vai lá depois e assiste, tá bom? Mas agora vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, né, doutora Bruna? E você, então, se formou, deu aula e você chegou na consciência de que você queria, de fato, defender as mulheres. Como é que é isso? Explica pra gente como é que isso é na prática de uma advogada, porque a gente ouve muito falar, advocacia, defesa das mulheres, agosto lilás, enfim, nós temos a Secretaria da Mulher, que inclusive a doutora Ângela foi a primeira secretária da mulher, foi a fundadora, que foi instituída aqui já, quando o prefeito Wagner assumiu e ele instituiu a Secretaria da Mulher, isso é louvável, porque infelizmente muitos municípios não têm. Inclusive puxou outros municípios. Exato, puxou. E nós temos o Banco Vermelho, que muita gente não sabe o que significa. Eu fui na inauguração ali do Banco Vermelho, ali na Via Lago, muita gente senta tirar foto, mas às vezes não se dá conta. Não sabe o que significa. Né? O que é de fato, no dia a dia, na prática, o direito, né, de defesa da mulher, a advocacia que defende o direito da mulher. Conta pra gente. Então, Tereza, advogar pelo direito das mulheres, ele vai em todas as esferas, porque nós estamos em todas as esferas da sociedade. Então, não é só em casos de família, em casos de violência, mas até em casos empresariais, onde grande parte dos negócios hoje, eles são chefiados por mulheres que precisam dessa defesa estratégica, jurídica, para poder tocar o seu negócio com segurança, ter uma margem ali segura para poder atuar. Então, vai desde uma empreendedora que precisa saber de que forma que ela vai atuar dentro da empresa dela, até os casos que eu citei de família, de violência. A gente tem casos em que as mulheres, eu não gosto de usar esse nome vítima, mas a gente precisa, porque também se você não usa vítima, você exclui o crime. E aí você meio que minimiza o criminoso. Então, a gente tem casos desde clientes que são vítimas. Eu tenho casos que eu amo, infelizmente, assim, pela temática, a gente não expõe, né, nenhuma cliente, nada. Mas eu daria, assim, várias histórias maravilhosas no escritório de clientes que entraram como vítimas, com casos que estavam sofrendo violência. A gente conseguiu acompanhar, resolver o problema criminal, fazer o divórcio, resolver as questões patrimoniais e hoje a gente assessora a empresa dela. Porque ela conseguiu se levantar, ela se reinventou, abriu a própria empresa depois e hoje está empreendendo na cidade. Então, assim, a gente consegue acompanhar, defendendo o direito das mulheres, todas as necessidades que uma mulher hoje apresenta. E eu tenho batido muito nessa tecla nas minhas redes sociais sobre a importância das mulheres terem como representação na parte de advogada, uma advogada mulher que seja especializada nessa área. Porque existem tantas pormenoridades para lidar com isso que às vezes só você sendo uma mulher para você saber. E só você sendo alguém que estudou a temática mesmo para você saber. Porque hoje, quando você passa na UAB, que a gente estava falando mais cedo, você vira como se fosse o clínico geral. Você pode advogar em todas as áreas. A grande maioria dos colegas se especializa e segue numa área mais nichada. Então, acaba que, embora você possa atuar em todas as áreas, você vai ter experiência e conhecimento mais para uma área que você decidiu. E a gente não vê tantos advogados se dedicando a essa temática. De fato, eu não conheço tantos assim, e eu conheço muitos advogados aqui em Araguaína. Isso daria até um outro podcast se a gente fosse falar, porque que quando o assunto é mulher, a área de pesquisa, de ciência, tudo é mais precário. Se você for pensar assim no nosso exame de mamografia, por exemplo, que é extremamente doloroso, que dói, que é difícil. Por que não se inventou ainda uma maneira menos dolorosa? Por que não existe um empenho de uma pesquisa nesse sentido para que sentimos menos dor? Eu já me perguntei sobre isso. Todo ano, quando eu vou fazer, eu me pergunto. As leis. Por que as leis são majoritariamente mais favoráveis aos homens?
está tendo uma mudança, mas são muitos anos e é muito lenta. E são toda muitos mudança, anos. ela, por exemplo, nós falamos mais cedo que a Maria da Penha, né, uma lei de 2006. 2006, e depois de Maria da Penha sofrer muito para conseguir. Exato, e assim, quantas mulheres tiveram que passar por violência, tentar por outros caminhos, até que hoje tem uma lei que é mais específica. E até hoje a gente sofre. A gente vê, por exemplo, lá no escritório, o nosso maior gargalo hoje é a violência patrimonial, que as mulheres têm sofrido muito mesmo. A gente tem casos lá no escritório em que a mulher está extremamente endividada, nome sujo, tudo penhorado, porque o ex-marido vai fazendo dívida, vai abrindo empresa e ela sofre a violência patrimonial. Hoje, na legislação brasileira, não existe o crime de violência patrimonial. Como se resolve isso? Então, como que se resolve isso? Ela chega lá no escritório, explica que a gente identifica pela fala dela, né, que ela está sofrendo violência patrimonial, a gente informa, que é muito importante a vítima ter consciência do que ela está sofrendo, e aí a gente vai dar o caminho. Então eu posso fazer um BO, ele vai preso? Não, porque não existe crime. Para o direito, você só vai poder punir alguém criminalmente se houver uma lei definindo que aquilo é crime. Então não tem, o máximo que a gente pode fazer é resolver a vida dela civilmente, mas punir ele criminalmente não tem como. A violência psicológica, um dia desse não era crime ainda. As mulheres sofriam violência psicológica reiteradamente e nós não tínhamos um caminho para seguir no âmbito criminal. O que é que você pode exemplificar como violência psicológica? Porque é um assunto que a gente fala bastante, mas às vezes ele é muito amplo, ele é muito extenso, e aí a pessoa às vezes está sofrendo alguma violência psicológica, mas até desconhece que está sofrendo, porque, é como eu disse, é algo muito amplo. O que é, de fato, a violência psicológica? E eu posso te falar, Tereza, que antes de explicar o que é, a grande maioria das vítimas de violência psicológica, elas não têm consciência de que aquilo é uma violência. Eu já recebi inúmeros casos onde eu falo assim, olha, a gente vai fazer um BO, vai pedir uma medida protetiva. Não, doutora, mas ele nunca me bateu. Imagina-se que a violência é bater. Exatamente. Só que esse já é um degrau a mais, né? É um degrau a mais, exatamente. A violência psicológica, ela consiste em reiteradas condutas que atingem o psicológico da mulher, como com dominação, com humilhação. Eu vou dar um exemplo sutil e um mais grave para a gente poder alcançar aí quem está ouvindo a gente dos casos que estão no início e dos casos mais graves. Então, por exemplo, o cara que controla a roupa que a mulher vai sair de casa. Sabe você que está em casa, que você, na hora que você pensa em sair para uma chácara com seu companheiro, com seu marido, e você já começa a ficar agoniada pensando que lá ele vai arrumar confusão com você? Que lá em algum momento ele vai brigar com você por algum motivo? Vai humilhar? Vai te humilhar, vai te passar vergonha na frente das pessoas? Você já está sofrendo violência psicológica. O seu psicológico já está em estado de medo. O cérebro já está em estado de alerta. Já está em estado de alerta. Nós tínhamos casos antes da violência psicológica do agressor que pegava o carro, parava na porta do trabalho dela e passava o dia ali a observando. Ele não fazia ameaça, ele não batia, ele não xingava, mas ele ficava parado ali. E só ela sabia o quanto aquilo era intimidador e o quanto aquilo era proposital. Então, antes de ser definido como violência psicológica, não era nada. A polícia realmente não podia fazer nada, porque não existia um crime que de fato tivesse uma lei definindo. Agora não. Agora, se você identifica reiteradas condutas que ferem o seu psicológico, então quando ele começa a dizer que você nunca vai arrumar ninguém, porque você já está acabada, porque você já teve filho, você se acabou, você não vai arrumar ninguém melhor do que ele, porque você é burro, porque... Tudo isso é violência psicológica. Eu costumo falar que a violência psicológica é como se fosse uma goteirinha que, se você passar 1 minuto do lado daquela goteira, não te incomoda. Mas se você passar 3 dias, 1 semana, 3 meses com aquilo gotejando, aquilo começa a te causar um mal-estar. É assim a violência psicológica. Ela vai consumindo a vítima ao longo do tempo. E o mais difícil é como eu provo. Doutor, ele faz tudo isso que você está falando, mas eu não tenho prova. Ele não faz isso por mensagem, eu não gravo vídeo.
E aí, como que a gente vai conseguir provar no judiciário que ela é vítima? Hoje, para a lei, a palavra da vítima, ela tem valor de prova. Então, se você tiver uma orientação desde o primeiro momento, que é quando você vai registrar o BO, para você registrar o BO da forma correta, para você poder passar as informações para a autoridade policial da forma correta, para que depois você possa apresentar isso para a juíza, você consegue comprovar, ainda que só com a sua fala, o que vem acontecendo. E também, eu imagino, bom, se bem que a gente pensar em testemunha, às vezes é até complicado, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem testemunhar. Não, as pessoas não querem se envolver, não querem essa é a grande verdade. Sabe aquela historinha, um ditado antigo que minha mãe falava? Eu odeio esse em ditado. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, a gente tem que meter a colher? Sim, meter a colher, meter o garfo, sabe? Por quê? Porque em briga de marido e mulher, se você está vendo uma amiga, alguém da sua família ou uma pessoa desconhecida que está sofrendo qualquer tipo de violência, tem que meter a colher sim. Com certeza. Tem que falar, tem que alertar, às vezes tem que chegar e falar, querida, vem cá, olho no olho, porque muitas vezes as próprias mulheres culpam a vítima. Gente, eu sou mulher, mas infelizmente é verdade, né, doutora vezes. Eu Bruna? tenho certeza que tem pessoas que estão te ouvindo agora e estão pensando em alguma vítima, porque não é difícil, a gente falou em violência doméstica, já vem alguém na cabeça Sim. da gente, infelizmente, pelas estatísticas. E aí ela pensa, não, mas fulana tá lá com ele, se eu denunciar, é capaz dela ficar com raiva de mim. Gente, não desistam. A psicologia fala que muitas vezes a mulher leva até 7 anos para sair do ciclo de violência. Então é difícil, existe todo um contexto disso, do porquê que ela, muitas vezes é difícil para ela denunciar, mas não desista dela. Seja aquela amiga que tá lá, amiga, tudo bem, você voltou, mas saiba que se acontecer de novo e você precisar de alguém de novo, eu vou estar aqui. Porque muitas vezes isso só ajuda o criminoso. Ele vai isolando a vítima de uma forma que quando chega no fundo do poço, ela não tem uma amiga para gritar, ela não tem um familiar que quer se envolver, ela não tem ninguém para ela pedir socorro. Não sejam essas pessoas. Seja a pessoa que ajuda a vítima, independente. Ajude por você, não porque se ela vai suprir uma expectativa que você colocou em cima dela. Ajude por você, porque você é uma pessoa que combate a violência contra a mulher. E você falou de um exemplo mais sutil, e um exemplo da violência psicológica que seja mais grave. Olha, eu vou citar aqui casos meus sem identificar, claro. Lógico, né? A gente já teve casos de mulheres, por exemplo, que o marido decidiu aonde que a criança, ela ia ter a criança. Então ela estava grávida, ele falou, nós vamos para outro país, você vai ter a criança lá nesse país onde você não fala a língua, você não conhece ninguém. A gente já teve casos, por exemplo, da vítima ficar presa dentro do quarto 24 horas por dia. Que aí entra até o crime de cárcere, mas ela não poder sair de lá. A gente já teve casos de... Trancada. Aqui em Araguaína? Aqui em Araguaína. Ficou trancada durante quanto tempo? Semanas. E como que... Ela, quando a gente conseguiu saber disso, ela já tinha feito a denúncia, já tinha conseguido ser resgatada. E aí ela veio relatar tudo o que aconteceu. A gente teve um caso de uma cliente que o marido subtraiu o celular dela, e ela simplesmente ficava dentro de casa, ela não conhecia ninguém, ela era de fora, de outro estado, ela não conhecia ninguém, não tinha família aqui, não tinha amigos aqui, não tinha celular, não tinha como ter contato com ninguém, não tinha como sair de dentro de casa. E qual que era a justificativa? Como você não conhece ninguém aqui, eu estou te protegendo, porque alguém pode vir, pode cometer alguma violência, então vou te deixar aí protegida, trancada aí dentro. Eu sempre falo que o agressor, muitas vezes ele usa o disfarce de cuidadoso. Sempre. O marido cuidadoso, excesso de zelo, aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, esse marido, ele tem um cuidado exagerado. Esse cuidado exagerado, onde interfere nas escolhas da mulher. Então, isso aí já é uma violência. Totalmente. Ele tenta mostrar que, na verdade, o que ele está fazendo é para o seu bem. E ele tenta te fazer questionar a realidade. Então, por exemplo, se ele tem um caso extraconjugal e você descobre, ele vai falar, você está completamente louca, isso que você está falando não existe. E a mulher, de fato, ela começa a se questionar sobre a percepção que ela tem do mundo real. Se de fato o que ela acha que é ou não é.
porque ele mexe tanto com a cabeça dela. E eu te falo, Tereza, todos os casos que a gente tem no escritório, as mulheres, elas são muito únicas, cada história é muito única, mas os agressores não. Eles são todos muito iguais. A gente tem, assim, uns 4 perfis de agressores que se repetem. Então, eles fazem sempre as mesmas coisas, eles agem sempre do mesmo jeito. Existem os que estão mais finos, que eu falo na violência, que são os ainda mais narcisistas e controladores, que são aqueles que, quando quem vê de longe, pensa, meu Deus, é um ótimo marido, é um ótimo pai. E só a vítima sabe o que ela passa dentro de casa. Então, existem diversos tipos, existem muitas pessoas, a gente tende a achar que a violência doméstica ela está só nos lares das pessoas que têm menos condição financeira ou das pessoas que têm menos instrução escolar. Não, existem diversos casos de pessoas que têm, de homens, que assim, a gente esperava que tivessem um entendimento melhor de como que a mulher deveria ser tratada e mesmo assim não tem. Inclusive, nós recebemos a doutora Sara Lilian, que era delegada, né, da mulher, e foi até uma pergunta que eu fiz para ela, mais um podcast, coloca aí na sua lista, viu, para você assistir. Aproveita o agosto e maratona todos da temática. Aproveita, tem vários. E a doutora Sara Lilian também falando, porque foi uma pergunta que eu fiz, uma dúvida genuína, se a violência, se ela acontece com aquelas famílias de menor poder aquisitivo, né, se ela acontece com mais frequência, talvez porque se expõe mais, a gente imagina que acontece com mais frequência. E ela disse que não. Que muitos casos de famílias com poder aquisitivo mais alto, que surpreendentemente existe a violência doméstica onde a gente menos imagina. E pode ter certeza que os casos que a doutora Sara Lilian sabe e eu que chego no meu escritório ainda são um número muito pequeno perto dos que acontecem de verdade. Sim. Porque nesses casos, como a imagem ainda tem muito a perder na sociedade, as vítimas não denunciam. Acabam engolindo ou só separando sem citar a violência. Acontece muito de chegar lá no escritório e falar, olha, apanhei, sofri todo tipo, mas eu quero só divorciar. E aí, lógico, né, a gente sempre procura ouvir o que é que a nossa cliente quer. Porque realmente existem muitos casos nessa esfera da sociedade, sim. Que coisa, às vezes a gente se espanta, né? E olha, às vezes um amigo de igreja, do trabalho, que você mal... Eu costumo falar para as minhas amigas assim que seria bom que todo mundo pesquisasse o nome, o CPF, desse uma busca para entender com quem que está lidando, porque eu já tive situações em que alguém me falou, e fulana? Fulana tá namorando, sério? Com quem? Fulano. E eu... Nossa, já vi esse filme. Exatamente. E infelizmente não posso falar, né, a depender do caso, então é muito complicado, viu, Tereza? É muito complicado. Eu imagino. Fica aí, não vai embora, que você tá vendo, né, que o assunto aqui tá muito bom e a gente ainda tem um bom tempo de conversa, né, doutora Bruna? Vamos lá. E nós estamos de volta para mais uma parte aqui do nosso bate-papo, que eu não sei você, gente, mas eu estou gostando muito, porque é um assunto que muito me interessa. Como você falou, eu também, graças a Deus, não vivi, né, a violência contra a mulher, vamos dizer assim, em nenhuma fase da minha vida, né, na minha família, nunca tivemos, mas é um assunto que dói na alma da gente, né? Dói mesmo. Acaba que afeta a gente, principalmente quando o assunto é mãe também, não só mulher. Eu estava falando hoje para uma cliente, quando uma mãe perde um direito, todas nós perdemos. A gente tem visto casos, né, muito drásticos ultimamente, que tem tomado aí as notícias e que toda mãe realmente sente ali no âmago a dor daquelas mulheres. Porque quando a gente sabe, né, Bruna, que quando mexe com a mulher, mexe com a família. Mexe com os filhos. Né? A mãe, a mulher, o ser humano que vive em constante estado de alerta, chega um momento que ela não consegue mais sobreviver de uma forma saudável. Né? E a mulher, assim, a gente está envolvida no cuidado desde a criança ao idoso. Porque se você for olhar na sociedade, quem cuida da criança? A mulher. Quem cuida do idoso? A mulher também. Então, assim, quando você tem essa parcela tão importante, tão significativa da sociedade, que são as mulheres doentes como nós estamos hoje, é lógico que a sociedade como um todo vai sentir aquilo ali. E você falou uma coisa super importante, que é
educar. Né? Educar a próxima geração, porque eu costumo dizer que, infelizmente, para muitos assuntos, não dá para esperar muito mais de nós adultos que estamos aqui, infelizmente. A gente tem que preparar a próxima geração para ser melhor do que nós somos. Exatamente. Né? Eu falo isso com muito pesar, porque eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu acho que nós já deveríamos ter chegado num grau de humanidade maior. Né? Mas não chegamos. Na verdade, a gente vai para frente, depois vai para trás. Exato. E você falou que tem um programa, né, da Secretaria da Mulher, que inclusive você é advogada da Secretaria, que está de licença, porque tem um bebê, mas continua sendo, né, exercendo aí como advogada da Secretaria da Mulher. Na verdade, a gente tem vários programas, Sim. Né? O que eu citei para você é o das crianças. Da escola. Conta pra gente um pouquinho, porque eu acho fundamental nós ensinarmos as crianças. Porque quando a gente ensina a criança, eu falo isso porque eu tenho meus netos, eu já falei isso aqui mais de uma vez, eles estiveram ali na escola, a STT fez a cidade, né? Eles foram de bicicleta, eles têm carteira de motorista, meus netos de 4 anos e meio, eles podem dirigir bicicleta, patins e essas coisinhas mais, né? Carrinho elétrico ali na Via Lago. E nós estávamos chegando perto do farol amarelo, meu esposo e eu, e eles lá no banco de trás, eu sempre vou no banco de trás com eles, vovô amarelo. Como eles então, aprendem. a criança aprende. E com certeza, esse trabalho que vocês fazem na criança, vocês estão educando também até os pais. Porque muitas vezes uma criança pode chegar na inocência e falar pro papai que... Conta pra gente como é que é esse trabalho. A gente tem um projeto que chama Maria da Penha na Escola, que a gente vai conscientizar as crianças. Lógico que com uma linguagem e uma abordagem apropriada, né? A gente tem pedagogo que está participando, advogado, psicóloga. E leva nas escolas, tanto nas municipais como nas estaduais, daí já para conversar também com os adolescentes, mas nas municipais a gente leva a história da Maria da Penha, o porquê que existe a Maria da Penha, a importância do respeito, que a mulher ela deve ser respeitada, então a gente aborda tudo isso. Já aconteceram casos da criança no final da palestra vir relatar pra gente: tia, você sabia que lá em casa meu pai bate na minha mãe? Então, assim, ou escrever, porque no final a gente dá um desenho da Maria da Penha para eles pintarem e eles relatarem também. Então, assim, a gente tenta plantar uma sementinha ali naquela criança, que mesmo que seja uma criança que vive num ambiente de violência, se ela cria essa consciência, ela pode não reproduzir depois mais tarde. E da mesma maneira, a gente também vai nas escolas estaduais para conversar com os adolescentes, porque a gente tem visto aí várias pesquisas em que o movimento misógino, de ódio às mulheres, tem crescido principalmente entre homens de idade de adolescência. Sim, nós temos visto, infelizmente, muitos casos, Muitos, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo, né, com os nossos adolescentes, de muito errado. Então, a gente tenta ir nessa contramão e falar muito sobre consentimento, sobre misoginia, sobre relacionamento na idade deles também, né, de que forma que eles podem ou não se relacionar, e trazer sempre essa perspectiva do respeito mesmo às mulheres. Porque o que a gente vê é que o não da mulher, muitas vezes, ele não significa nada. Muitas vezes. A gente fala muito do feminicídio, do crime em razão do gênero, mas a verdade é que, assim, quando você fala de feminicídio, por exemplo, você não está falando só de uma mulher que foi morta. Porque o feminicídio não é só matar a mulher, é matar a mulher em razão do gênero. Sim. E o que é esse em razão do gênero? Por que existem mulheres? Eu costumo, quando a gente vai para as escolas, e até na faculdade de Direito já recebi esse questionamento como professora, que sempre tem um engraçadinho que fala assim: e o João da Penha, não tem? Eu também já ouvi várias vezes. E eu sempre respondo: olha, o dia que a gente viver numa sociedade em que as mulheres estão matando os homens em razão do gênero deles, de forma tão significativa que precisa de uma lei para protegê-los, eu vou ser a primeira a pedir uma lei. Porque seria uma realidade menos pior do que a que a gente vive hoje. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje é atender uma demanda em relação às mulheres. O ódio contra as mulheres morrerem porque terminaram um relacionamento, as mulheres morrerem porque disseram não. E a gente está num estágio hoje ainda pior, porque eles estão vendo que matar a mulher não é sofrimento suficiente.
Eles estão matando os filhos das mulheres. E era isso que eu estava pensando exatamente quando você falou, a violência vicária, né? Que é algo assim. E nós vimos um caso, infelizmente, no nosso estado, muito recentemente, semana passada, que está sendo investigado como violência vicária. Assim, eu não consigo falar sobre esse caso sem me emocionar, desde o primeiro dia, porque é muita violência, é muito ódio por uma mulher jogando isso tudo em cima de uma criança que poderia ter sido evitada se tivessem ouvido o apelo da mãe. Porque a mãe fez apelos e não foi ouvida. Isso também é uma violência contra a mulher. Ela fazer um apelo onde ela sabia que o filho dela estava sendo, de alguma forma, estava sofrendo violência. Ela tentou e ela não conseguiu sucesso. Não houve nenhuma investigação que a protegesse e protegesse aquela criança. Então é um crime que não só aquele homem, eu não vejo só ele como culpado daquele crime. Eu vejo toda uma sociedade, todas aquelas pessoas que de alguma forma deixaram de ouvir o apelo daquela mãe. Você concorda comigo? Concordo plenamente, assim, desde esse caso extremamente triste, eu tenho recebido muitas visitas de clientes no escritório, porque elas estão desesperadas. Claro. Desesperadas. É desesperador. As que já desconfiavam estão desesperadas e as que nunca desconfiaram ligaram um alerta gigantesco. Então, qualquer indício de choro da criança, de dizer não quero ir para visita na casa do meu pai hoje, elas já me ligam desesperadas. Porque realmente, Tereza, acaba que o assunto, todos esses assuntos que a gente vai trazendo aqui, eles se conectam. Porque novamente eu falo das leis, da importância da gente ter representantes femininas. Porque eu que lido com as leis diariamente, eu vejo o quanto é difícil a legislação para as mulheres. Inclusive a violência vicária é agora, é recente, né? Abril deste ano. Olha, a gente lidava com esse assunto no escritório, já tem 3 anos que a gente traz nos nossos processos a citação da violência vicária, explicando, olha juiz, aqui é uma violência vicária, ele está fazendo isso com a criança porque ele quer atingir a mãe. E não é só que agora é o vicaricídio, né? O homicídio. Mas tem as causas menos drásticas que a gente também tem que dar atenção para não chegar no vicaricídio. E porque vai causar traumas àquela criança. O que tem acontecido? Exemplos que a gente tem no escritório. O ex processar a família inteira dela para tentar atingir ela. O que mais acontece? O ex recebe a intimação do processo de guarda, de pensão. A primeira coisa que ele faz é querer pedir a guarda da criança. Ele nem tem apego com a criança ou sequer tem esse interesse de fato criar a criança, mas ele quer pedir a guarda porque ele quer atingir a mãe. Porque ele quer. Para a mãe, o que para ela mais é desesperador? Perder a guarda do filho. Ainda mais com a suspeita de que essa criança pode ter algum tipo de violência. E hoje, com a lei da alienação parental, é muito delicado. Sim. Muito. E eu não coloco a culpa nem no judiciário, porque de fato o julgador, para ele também é muito complexo julgar ali com base nas versões. Cada um apresenta a sua versão. Enquanto ela estava acusando o pai, ele estava se defendendo. Sim. Então, assim, eu acho que se a legislação trouxesse um maior embasamento para o juiz poder julgar de fato, o judiciário tivesse um maior aparato para, olha, manda uma psicóloga na casa dessa família para ver, para entrevistar, para ver como é que é de verdade. Mas a criança, muitas vezes, ela vem com manchas roxas, ela vem, como houve um relato, sinais de que tinha sido dopada. Isso tá visível. Né? E assim, é revoltante. A verdade é essa, é revoltante. É triste você ver o pessoal vinculando a fotinha dele. Eu tava conversando com uma amiga, falei, eu queria nunca ter conhecido ele, eu queria nunca ter visto aquele rostinho. Já chorei muito, porque a idade um pouco mais nova que meus netos, não, então enquanto é só uma notícia, você tenta ficar, né? Agora, quando você dá um rosto para aquela notícia, é muito triste. E pior ainda, uma pessoa da mesma profissão que eu exerço. Exato. Que é uma profissão que, né, deveria estar defendendo as pessoas e protegendo e não cometendo esse tipo de crime que está sendo investigado. Então, assim, é muito complicado. E aí, junto com esses casos, vieram vários outros casos, que eu não sei se você acompanhou também. É muito dolorido mesmo, a gente precisa. Só que o bom que parece que está havendo uma movimentação, né, para ter alguma mudança legislativa
nesse sentido, para que a gente possa... As eleições estão aí, né? Esse ano é ano... É ano de fazer escolhas, gente. É ano de fazer escolhas, gente. Vejam as pautas dos seus candidatos. Mulheres, vejam candidatas mulheres que tenham pautas que você julga relevante. Exato. Para poder colocar lá pessoas que de fato te representam mesmo. Porque mais importante do que ficar olhando é meu amigo ou não é, para quem eu vou votar, é você olhar para aquilo que a pessoa está defendendo e não só, porque é muito fácil, há 6 meses da eleição, começar a defender pautas que dão ibope. Então, gente, presta atenção em quem você vai votar. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe, doutora Bruna? Porque é muito fácil, 6 meses antes da eleição, a pessoa vê igual agora, um caso desse. Vai ter um monte de candidato que nunca nem se preocupou com isso, se levantando a favor das mulheres, combater o feminicídio, a violência contra a mulher. A gente sabe que é verdade. Sim. Só que são pessoas que talvez nunca nem passaram pela cabeça deles, não tiveram, já tiveram às vezes até chance de fazer, como ser humano, não estou nem falando a pessoa como político, não, é como ser humano mesmo, gente. Porque se eu não consigo ser um bom ser humano, qualquer profissão que eu entrar, eu não vou conseguir exercer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver como ser humano, a pessoa que você está escolhendo para ocupar os cargos que vão determinar muita coisa assim na nossa vida. A gente usa a internet para tanta coisa besta, né? Que eu acho assim, um poder tão grande você, principalmente se você está pensando em votar em algum candidato que já é de carreira, vai pesquisar os projetos de lei que ele apresentou, os que ele votou favorável, que ele negou, ou se não tem carreira, vai pesquisar a vida dessa pessoa. Exato, é tão fácil hoje em dia, gente, não existe mais vida privada para ninguém. Não. É muito fácil você ir lá e saber a história da pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, procure se informar, porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política. Eu também não. Pra te falar a verdade, eu odeio política, mas nós vivemos num mundo que é determinado pela política. Inclusive leis que afetam a gente diretamente. Enquanto os bons estiverem calados, os ruins vão predominar. Então a gente precisa, já que é uma obrigação, a gente cumprir com excelência, né? Que a gente faça, exerça o nosso direito, porque nós só somos cidadãos quando nós exercemos o direito de cidadãos, que é o direito do voto. Exatamente. Né? Então, assim, que a gente possa realmente fazer boas escolhas em relação a isso, né, doutora Bruna? Com certeza, para ver aí, nem que seja a longo prazo, mas ver uma mudança, uma diferença. Exato. Porque nós precisamos, assim, uma sociedade bem-sucedida é uma sociedade que protege as crianças. Os vulneráveis de modo geral, né? A mulher, a criança, qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência. E, infelizmente, nós estamos falhando grotescamente nessa área. Eu acho que a gente ainda tem muito que crescer. Né? Infelizmente. Gente, posso estar parecendo pessimista, tá? Mas não é isso não. É porque a gente vê o ser humano, que eu sempre digo, sabe? O ser deveria ser mais humano. Porque muitas vezes é apenas um ser. A humanidade ficou lá para trás. Então que a gente possa se desenvolver nisso aí também. Eu acho que tudo isso que nós temos visto contra a mulher, contra vulneráveis, mostra que a gente precisa evoluir, né, doutora Bruna? E o Agosto Lilás é justamente para isso, porque se a gente for pensar todas essas campanhas mensais, né, que trazem uma cor para sua temática, é justamente para isso, para trazer conscientização. É o momento de você refletir sobre. Agora tudo é mulher, sim, tudo é mulher. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar trazendo essas pautas. Porque enquanto a coisa não estiver boa... Gente, eu estava vendo esses dias, saiu no Anuário de Segurança Pública, o Tocantins está em 6º lugar em casos de estupro. Absurdo. No país. Então, assim, um crime tão grotesco e a gente ocupar uma posição tão alta. Por quê? Por que a gente aceita isso? Por que isso ainda está acontecendo? Nós temos casos no escritório também desse crime horrível. E assim, por que ainda existe esse crime na nossa sociedade? Então vamos continuar falando, enfiando o dedo na ferida e apertando mesmo, para que a gente possa mesmo cada vez estar mais próximo de uma mudança, né? Exatamente. A gente não tá vestida de lilás à toa, né? Não é só para ficar bonito. Não é só para ficar bonita na foto, que aliás você tá linda, vai ficar linda na foto. Doutora Bruna, isso aqui é um pequeno mimo do Café com Histórias para você. Espero que você goste de brownie. Você come doce? Eu sou muito doceira. E daí agora nessa fase da amamentação, então... eu vi que o corpo ele fica buscando energia. Acho que é a desculpa então, aqui, ó, tem uma energia boa para você, tá? Tem um brownie da Doleto, que é uma delícia.
E 2 sabores de café e na nossa caneca pra você lembrar da gente. Sou muito cafezeira. Que bom, então. Obrigada. E eu quero te pedir, né, que você fale, deixe uma mensagem em cima de tudo isso que a gente falou, do Agosto Lilás, né, dessa sua profissão que defende as mulheres e que é louvável isso, e que não é só profissão, é o estilo de vida, vamos dizer assim, né, a forma como você conduz o seu dia a dia. Você possa deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Certo, eu queria convidar todos agora no Agosto Lilás a trazer mesmo para a conscientização. Traz para sua roda de conversa, no bar, na igreja, na academia. Vamos falar sobre o quanto a gente está indo ladeira abaixo em relação a proteger as mulheres. Antes a gente falava assim, parem de nos matar. E agora eu tô tendo que falar, parem de nos matar e parem de matar nossas crianças. Então, por favor, eu peço que todos que conheçam alguma mulher que passa por isso, acolha, dê escuta. E se ela quiser tomar a iniciativa de denunciar, viabilize aquilo. E para que todas as pessoas possam entender que se a gente não der um basta nisso, a gente vai chegar numa sociedade que vai ficar insustentável. Porque a mulher é, sim, o principal elemento de formação de indivíduos hoje. Então a gente precisa dar um basta nisso. Vamos usar o mês de agosto para pensar sobre isso mais. Exatamente. Fala também suas redes sociais. Foi dramática, mas é porque o tema exige. O tema exige. Eu concordo com você. A gente não pode passar a mão sobre um tema tão sério e grave como esse. Bom, quem quiser me seguir no Instagram é @BrunaDePaulaADV. Lá eu trago muita informação, Tereza, sobre esses assuntos, porque eu entendo que informação também é uma arma de proteção. Então, às vezes, a mulher num videozinho lá, ela consegue contactar que ela está sofrendo ou alguma medida que ela pode tomar. Eu tenho tentado fazer um trabalho por lá também. Isso é ótimo, porque o conhecimento liberta, né? Exatamente. Enquanto a pessoa não tem consciência, talvez ela está ali presa sem saber que está presa. O primeiro passo é tomar consciência do que está passando. Exatamente. Doutora Bruna, a gente passou muito rápido, né? Você fez o relógio andar mais ligeiro hoje? Meu Deus, essa 1 hora voou. Nossa, foi 1 hora. 1 hora já, olha, 8h02, já entramos aí no tempo da mel, mas a mel é o mel, a mel é um doce. Quero te agradecer, Tereza, pelo convite. Adorei poder falar sobre isso aqui, principalmente com você, que é uma mulher aí que eu tava falando, faz tantas coisas, todas as funções que eu já vi você exercendo são sempre funções que vêm para contribuir mesmo. Eu acho muito louvável essas pessoas que têm o servir como propósito assim na vida. Eu tenho visto muito isso na sua vida também. Obrigada. Obrigada. Doutora Bruna, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado participar, por ter trazido esse assunto tão sério, de uma forma tão profissional, né? Que é aquilo que você faz. Eu te agradeço assim imensamente. Eu não esqueci, Dona Ivonete, acho que nós vamos chegar aí, eu tô com fome. Põe mais água no macarrão. Põe mais água no macarrão, Dona Ivonete, que acho que nós vamos chegar aí, que eu já fiquei sabendo que sua comida é boa. E eu agradeço você que esteve conosco até agora, agradeço a Pamela que está aqui com a gente, que através da Pamela eu conheci a doutora Bruna. Obrigada, Pamela. Aparece aqui, Pamela, vem cá. Ah, tem que aparecer, você está tão linda, só para dar um oizinho aqui pra gente. Chega aqui, pertinho. Um prazer enorme poder unir 2 mulheres com essa potência e essa inteligência. Eu fico muito feliz por esse encontro. Querida, obrigada. Foi você que viabilizou, a Pamela que nos apresentou. Fico feliz. Semana que vem tem mais, não perca, porque o Café com História está aqui toda quarta-feira aguardando você.